Olá, com alegria estamos iniciando mais um momento devocional na Congregação Luterana Santíssima Trindade de Joinville, Santa Catarina. Estimados, nós cristãos sempre oramos ao Senhor. Você já se perguntou qual é a razão pela qual Deus ouve as nossas orações? Nesses dias agora em que o mundo passa por essa calamidade, por essa pandemia, nós temos orado muito a Deus, pedido a Deus que nos traga socorro e que nos traga providências dos céus. Mas o que faria com que Deus usasse de socorro para conosco? Não é o merecimento da nossa parte, como podem imaginar alguns. A Bíblia nos ensina que, por merecimento, a única coisa que nós realmente deveríamos receber de Deus é a morte e a condenação eterna. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, nós lemos assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sim, amados, as misericórdias do Senhor são a causa pela qual nós somos atendidos em nossas orações. Se Deus nos tratasse de acordo com o nosso merecimento, Ele jamais ouviria o pedido dos seus filhos. Mas graças a Deus, Ele é movido por amor, por compaixão e por graça em favor dos seus filhos. Nós ouvimos agora no início uma linda melodia. Essa melodia tem uma letra e juntos formam uma música conhecida em português como Preciosa Graça de Jesus. Você conhece a história desse hino e desta melodia? A letra desse hino diz assim: Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Ó quão preciosa salvação a graça me outorgou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. A letra desse hino foi composta por um inglês chamado John Newton, que nasceu em 1722, na cidade de Londres. Em 1744, ele se tornou um marinheiro e logo em seguida tornou-se um traficante de escravos negros da Europa para as Américas. John Newton não era temente a Deus. Conta a sua biografia que era um homem revoltado e, ao contrário de ser temente, ele zombava de Deus. Numa de suas viagens de navio, regressando das Américas para Londres, o navio em que ele estava foi acometido por uma grande tempestade. Todos acharam que iam morrer. O barco era agitado de um lado para o outro. Então, no desespero, John Newton clamou. Ele disse: se essa tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Depois ele mesmo observou: mas o que fiz eu para merecer a misericórdia de Deus? Eu sempre zombei de Deus. E aí ele chega à conclusão que Deus foi bondoso para com ele. E é olhando para isto, para esse cenário, que ele escreve esta bonita canção, Preciosa Graça de Jesus. Depois ele conhece o Evangelho, é convertido e tornou-se um pastor da Igreja Anglicana. Sim, amados irmãos, o que fará com que Deus novamente ouça o clamor do seu povo, o clamor dos cristãos do mundo inteiro que nesse momento pedem a Deus por socorro? Sem dúvida não é o nosso merecimento, mas é a graça de Deus, é a bondade que Deus tem por cada um de nós, seus filhos. É a misericórdia do Senhor que não tem fim, mas que se renova em cada amanhecer. Em 2 Coríntios, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele tinha uma enfermidade. E durante 3 vezes ele orou e pediu a Deus que o curasse daquela enfermidade. E Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta.
Sim, amados, a graça de Deus é tudo o que nós precisamos na vida. Graças a Deus que Ele é bondoso. Graças a Deus que Ele olha por nós, movido pela essência daquilo que Ele é, amor, e não por aquilo que nós merecemos. Por isso, em mais esse momento em que nós estamos aflitos, nós podemos ter a certeza de que Deus graciosamente ouvirá o clamor dos seus filhos. Vamos orar? Bondoso e gracioso Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia e pela tua graça. Perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa fé. Nesse momento crítico para o mundo, nós pedimos por socorro. Olha por todos que estão sofrendo. Protege e defende a todos nós do perigo, do mal e da morte. Esteja conosco a tua graça sem fim, por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Preciosa graça de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, hoje e para sempre. Amém.